Windows 8, eu acho que... É que eu acho que quem tá na reunião, não. tem que ser o Começou. coordenador da reunião. Começou. Tá gravando. Beleza. Então, beleza, vamos lá. Pode ir. Beleza. Boa noite para quem chegou depois um pouquinho. Tudo vai liberando o pessoal que for chegando. Dou a missão hoje de compartilhar um pouquinho sobre o capítulo 2, necessidade de aliança. E estava lendo, né, ontem, estava lendo hoje. E aqui a gente ainda está na parte introdutória falando sobre aliança, né? Gerando essa consciência. A gente vai falar do porquê que é necessário a gente gerar essa consciência da necessidade de viver em aliança. Eu queria só começar lendo, para a gente ter um introdutório. Então, se você tiver com o seu livro aí, você pode acompanhar comigo ali no primeiro parágrafo, que vai ler o comecinho do que o livro fala sobre necessidade de aliança. Ele diz assim: estabelecida a importância central dos relacionamentos para o sentido da vida, temos agora que descobrir as estratégias de Deus para que esses relacionamentos se tornem realidade. Como podemos garantir que esses relacionamentos não serão destruídos? Quais são as bases necessárias para dar início a um relacionamento? E o que fazer para ambas as partes permanecerem igualmente comprometidas no relacionamento? Só existe uma resposta para todos esses tipos de pergunta: aliança. Aliança é o acordo entre duas partes de comprometer-se com seu relacionamento. Aliança é o compromisso que sustenta todos os relacionamentos bem-sucedidos. Aliança inclui princípios de integridade que garantem a preservação de um relacionamento. Então aqui a gente começa a entender que para o Asher e para nós, hoje, a única forma de nos relacionarmos da mesma maneira que Jesus se relacionou com os discípulos é estabelecendo alianças. O primeiro aspecto que a gente vê aqui é que as alianças garantem que os relacionamentos não sejam destruídos. Somente por aliança que podemos garantir integridade na preservação da aliança. Hoje em dia, conforme a gente já comentou, eu acho que muito durante o primeiro curso que tivemos presencial lá, é que, infelizmente, principalmente o povo ocidental, que somos nós, não estamos acostumados a lidar em aliança, né? Nós estamos acostumados a um tipo de relacionamento que é bem distante do bíblico e bem distante do relacionamento que eu digo dos orientais, né? Normalmente, quando eles te chamam de amigo lá no Oriente, é porque você realmente conseguiu passar de um nível com essa pessoa, né? E você tem o coração dela e ela tem o seu. E aqui não, a gente tem muita facilidade de chamar as pessoas de amigo, de convidá-las para as nossas casas, de compartilhar nossa vida até certo ponto. E aí, a partir de um momento que parece que aquilo não está mais legal para a gente, a partir de um momento de algum confronto, de algumas ideias que não batem, a gente já tende a descartar aquele relacionamento. Então, a gente tem que aprender, e esse livro, né, que é um livro de cabeceira que a gente tem que estar sempre lendo, eu creio como comunidade, né, a gente aprende a como se relacionar em aliança, e isso que a gente está buscando. Então, nesse primeiro tópico aqui, que fala uma vida de honra à aliança, eu anotei algumas coisas. Eu, a partir desse momento agora, eu vou tentar não ficar lendo demais, só uma partezinha ou outra, para a gente conseguir avançar nas ideias. E o que é bom, que a gente está falando de relacionamento, está falando de aliança, principalmente em comunidade, e não somente comunidade local, mas estamos falando de outras comunidades também, de outros ajuntamentos. Então, o ideal é que vocês também falem, também participem, também exponham as suas ideias. E eu não sei se aqui no Google Meet tem a mãozinha, igual tem no Zoom, acho que tem. Se você quiser falar, é só levantar a mãozinha que eu passo, fala para você. Mas se você quiser interromper mesmo, abrir o microfone, não tem problema, se você achar mais fácil. O que eu acho legal é a gente compartilhar, porque eu acho que através disso a gente gera
mais conhecimento. Amém? Amém. Bom, vamos lá. Uma vida de honra e aliança, que é esse primeiro tópico. Toda ação do homem ele é um reflexo da sua integridade, né? O Asher deixa isso muito claro e a gente começa a entender que na Bíblia, né, vários homens, as ações deles refletiam o seu caráter, a sua integridade, quem eles eram, né? E isso num contexto total. Outro ponto que a gente tem muito nas nossas cabeças, que eu creio que tem que ser desconstruído o mais rápido possível, é que a gente costuma não ser homens e mulheres integrais. A gente costuma agir de maneira diferente dependendo do ambiente, né? Principalmente, eu lembro muito, quando eu era mais novo, e em algumas orações, pastores, líderes, pessoas mais velhas, quando iam orar, né, orava, olha, abençoa a vida financeira, abençoa a vida espiritual, a vida, entendeu? Assim, a pessoa parece que tem várias vidas, entendeu? E, na verdade, nós só temos uma, né? Nós somos um só homem, né? Um homem integral. Então, essa ideia ramificada de quem somos, né? Eu tenho até como comparar um pouco, né, do que a questão da teologia sistemática. Pega algo, aprofunda, mas não liga, às vezes, num contexto geral, né? E vou citar o que a gente acabou de fazer, ler a Bíblia em 40 dias. Está sendo algo difícil, foi algo difícil, e qual que é o mais difícil nisso? É que quando a gente está lendo algo na palavra do Senhor, a gente às vezes fica muito preso àquilo, mas a palavra toda fala de algo, de uma promessa, né? Então, quando a gente tem essa consciência que fala de uma promessa, a gente lê de forma diferente. Quando nós temos a consciência que nós devemos andar em aliança, nós também agimos de forma diferente em todos, vamos colocar assim, âmbitos da nossa vida. Então, se você está no seu trabalho, você vai agir com aliança. Se você está com a sua família, você vai agir com aliança. Se você está na comunidade com os irmãos, no culto coletivo, você vai agir em aliança. E aí a gente vai começar a entender como honrar essa aliança. Uma das coisas que o Asher comenta e que eu creio que é algo muito válido para fazermos quando conhecemos alguém ou quando estamos num relacionamento recente. E relacionamento recente pra gente é o dia que conheceu, mas na verdade relacionamento recente eu acho que dependendo da pessoa, você passa 2 anos e ainda é um relacionamento recente. Você ainda sabe muito pouco, você ainda é muito pouco conhecido. Então, nós somos uma comunidade nova, né? Então a maioria das pessoas tem um relacionamento recente, um relacionamento novo uns com os outros. E como que a gente começa a avançar? O Asher, ele dá uma dica pra gente, provar a aliança. Como que você prova a aliança? Às vezes nós estamos numa reunião, assim como estamos aqui, compartilhando algo, e talvez você tenha a oportunidade de encontrar um irmão no outro dia, e a gente não chega a abrir no coração todo para alguém, a gente entrega pequenas partes. E essas pequenas partes que vão provar se aquele irmão está pronto para caminhar em aliança conosco ou não. Então, às vezes, você vai compartilhar algo pequeno, seu com algum irmão, e aí você vai ver se ele foi fiel em guardar aquilo, em te guardar, né? E aí você começa a avançar em aliança. Assim como muitos irmãos fazem conosco. Às vezes eles chegam e compartilham algo, e a gente tem que ter esse coração de guardar essa aliança, já pensar nessa aliança lá para frente, que a gente começa a compartilhar a vida do irmão, ou compartilhar muita coisa, e nós não nos mostramos como pessoas confiáveis. Então, acho que ele dá essa dica, né? Provar a aliança. Quando você for começar a andar com alguém, dentro mesmo da nossa comunidade, das comunidades que estão aqui, né, de líderes, representantes, comece a andar com pessoas e prove a aliança, para que você saiba em quem realmente você deve colocar mais esforço. Então, uma vida de honra à aliança é uma vida também de sabedoria. Você não vai honrar uma aliança que não faz muito sentido, que a pessoa não é nem um pouco confiável. Você tem que andar com pessoas confiáveis em sua volta. E ser confiável, principalmente. O outro tópico diz hospitalidade como aliança. E é algo muito importante. Esse dom de hospitalidade é um dom muito citado durante toda a Bíblia. Desde Gênesis a Apocalipse, nós encontramos que a hospitalidade é um dom e que normalmente aqueles com qual Cristo se relaciona de maneira
mais íntimas são pessoas hospitaleiras, né? Então, aqui nós temos o exemplo, né, de Juízes 19, que o Asher dá, que ele cita também lá na frente. Lá na frente a gente vai ouvir falar dessa mesma passagem, mas é basicamente, resumindo, existia um homem de Efraim que foi atrás de sua mulher bem distante. E na viagem de volta, ele ficou na tribo na tribo de Benjamim, numa cidade chamada Gibeá. E lá naquela cidade ninguém o aceitou, ninguém o aceitou, ele precisou dormir na praça. Só que enquanto ele estava lá na praça, um outro efraimita, um outro homem de Efraim, que morava muito longe de Efraim, ali, o acolheu. Por que que ele o acolheu? Além dele ser hospitaleiro, ele tinha um senso de guardar a aliança tribal que ele tinha. Então ali estava, ele era da tribo de Efraim e tinha um outro homem da tribo de Efraim ali, junto com a sua concubina e servo, que precisavam de abrigo. E logo ele se prontificou em ajudá-lo. Aqui tem um pedacinho só no livro que destaca só o verso 20 de Juízes 19, que diz assim: então disse o velho, né? Paz seja contigo, tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Então, você vê que esse homem mais velho, que também era de Efraim, ele tinha a consciência de que ele era aliançado com sua tribo. Então, ele tinha deveres e obrigações para manter essa aliança, uma pessoa honrável. E lá em Gênesis 18 também, nós vemos o caso de Abraão. Abraão, ele foi muito hospitaleiro com os 3 homens de Deus, e aí eu não vou entrar no mérito de quem são, mas na ação de Abraão, esses homens de Deus, eles estavam ali, à frente à tenda dele, debaixo de uma árvore, e Abraão, a gente pensa assim, Abraão pegou, recebeu eles e tal, não foi questão nem de horas, né, foi muitas horas, Abraão, o dia dele foi comprometido para que ele tomasse essa ação de hospitalidade, porque ele reconheceu que era um homem de Deus, e como ele se relacionava com Deus, ele falou, não posso deixar com que esses homens fiquem de fora ou passem sem ser recebidos. Então logo ele se prontificou a lavar os pés dos homens, né? E lavar os pés é justamente para convidar para você entrar na casa, né? E honrar e reconhecer aqueles homens. Logo depois ele pediu para Sara preparar bolos, né, pães, bolos fermentados, enfim, porque para saciar a primeira fome deles, e foi atrás do servo dele, em outro local, separou uma carne e falou para o servo preparar, e ele preparou para aqueles homens uma refeição principal. Então isso foi horas, foi vários momentos que eles ficaram juntos, porque Abraão, ele era um homem honrável, hospitaleiro, e que tinha, e que se baseava em relacionamentos de aliança. Se quiser comentar, você comenta, viu? Pode parar, comentar aí. Tô seguindo aqui, mas, enfim. Pode ir. Próximo tópico aqui que a gente tem para falar é uma cultura alienada. Como eu comecei falando, a nossa cultura do Ocidente, ela não está acostumada com esse nível de relacionamento que a Bíblia nos traz, né? Ela não está acostumada com isso. A gente tem facilidade de romper qualquer tipo de aliança. E eu falo assim, tanto legal como formal. Às vezes você tem um contrato, com alguma prestação de serviço, você consegue achar um furo no contrato e se beneficiar daquilo, mesmo sabendo que o que foi acordado entre vocês foi executado ou não. Principalmente o brasileiro. Na verdade, infelizmente, o brasileiro tem essa facilidade de ser malandro, né? Que é justamente de não andar em aliança, de quebrar todas as alianças possíveis. Nós brasileiros, infelizmente, temos essa fama, e até quando o pessoal vem de fora, sente muito a forma com que a gente é caloroso, mas ao mesmo tempo não é profundo em nossos relacionamentos. Dentro desse tópico ainda, eu queria falar também sobre a questão da fidelidade, né? Não só, como eu citei, negócio, mas também conjugal. Hoje eu conheço diversos casais que não são casados, mas que vivem juntos. E
qual que é o problema central disso? O relacionamento entre um homem e uma mulher foi feito para o casamento, foi feito para ter um nível de aliança. Por isso que a gente usa a aliança simbólica aqui no dedo, mas que muito mais do que essa aliança que está no nosso dedo é o comprometimento um com o outro. A partir do momento que a gente está no relacionamento ou conhece pessoas que estão nos relacionamentos, onde não há a formalização de um casamento ou de uma aliança, essas pessoas estão entregues às suas vontades. Então, se não tiver bom para mim hoje, eu vou embora. Se não tiver bom para você hoje, você vai embora. E normalmente isso se chama defraudação. É você avançar no nível de comprometimento, um nível de intimidade, sem ter o comprometimento correspondente. Então, é algo que para nós é muito fácil de fazer, infelizmente, e a gente precisa começar a avançar, entender a forma de se relacionar. No próximo tópico a gente vai falar... Você falando aí, Edu, Pode falar. só uma coisa que você falou da aliança, né, que a gente usa no dedo como um sinal de aliança, e nós temos a habilidade de honrar muito mais o sinal do que a aliança em si, né? Então a gente às vezes preza pela aliança, o metal aqui no dedo, né? E, e não somos responsáveis com o que realmente são os aspectos da aliança, né? Então Sim. isso e a gente conhece muita gente que é assim, né? Muitos cônjuges que traem seus parceiros, mas eles não tiram aliança, eles traem com aliança, né? Mas pelo menos eu não tirei aliança. Eu já ouvi muito isso como pastor. Como se fosse uma Eu traí, mas justificativa. eu não tirei aliança, tá? Mas você quebrou a aliança. Então a gente tem que ter muito cuidado em a valorização equivocada, né? A gente valoriza uma coisa que é só um sinal. Mas pode continuar. É justamente isso. Para nós brasileiros, o que é material tem muito mais valor, né, do que as pessoas. A gente tende a valorizar o prédio da igreja. Eu falo isso porque creio que muitos vieram desse lugar, né? A gente valoriza o prédio, valoriza o som, valoriza o conforto, mas as pessoas que estão lá dentro nós não valorizamos, porque elas podem ser trocadas, né? As ofertas entram, outras pessoas entram, o dízimo sai de um, vai para o outro, mas o que interessa mesmo, que a gente está querendo falar aqui, é dos relacionamentos, são das pessoas. Porque vai chegar um dia que a gente não vai ter prédio, a gente provavelmente não vai ter como nos reunir como nós reunimos hoje. E a única coisa que vai permanecer é esse relacionamento de aliança. Então, se a gente não aprender desde hoje, a gente vai ter muita dificuldade. É isso mesmo. Aqui, quando Paulo fala sobre quebra de aliança, ele cita ali em Romanos, né? E ele vem falando no capítulo sobre idolatria e depravação dos gentios. E para quem não sabe, nós somos gentios. E aqui, analogamente, dá para ver que Paulo está falando justamente com a gente naquele contexto, que nós representamos os gentios, e aquele mesmo contexto serve exatamente para os dias de hoje. Quando ele fala assim no verso 31 e 32 de Romanos 1, ele fala que somos nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Aí ele piora um pouco no 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, da qual são dignos de morte, quem com tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente com aqueles que as fazem. O que ele está querendo dizer aqui? Que existe um povo ali que ele era nécio, infiel nos contratos, sem afeição natural, irreconciliável. Eu vejo que para Paulo falar irreconciliável é porque eles eram irreconciliáveis. Não, deve ter gastado um tempo tentando trazer, né, a palavra do Senhor,
E naquela época, assim, no momento que a pessoa aceitava a palavra do Senhor, era batizada com o Espírito Santo. Então, eu imagino que eram pessoas tão duras de coração que aqui fala, mesmo conhecendo, mesmo vendo os outros sendo batizados, os outros fazendo aliança, os outros honrando contratos, os outros entregando suas posses para ajudar na comunidade local. Esses eram intencionalmente irreconciliáveis e eles consistiam e eles ajudavam os outros a ser como eles. E misericórdia por isso, sabe? Misericórdia Sim, por isso, misericórdia desse sentimento no nosso meio, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar disso, porque eu fico imaginando, sabe? Se tudo que a gente começou como comunidade em Goiânia, que eu digo, as alianças em comunidades, não somente da Antioquia, estou falando aqui, mas as alianças, se tudo isso que a gente vem trabalhando há anos, né, que o 72 horas serviu para que a gente tentasse dar um passo a mais, né, por causa de homens como esse, de sentimentos, de corações corrompidos como esse, a gente perca isso tudo, né? O Senhor tenha a misericórdia de que esse conhecimento chegue em mais pessoas, né? Você que está aqui sim, ouvindo essa aula, realmente passe para sua família, né? Você que é casado para sua esposa, às vezes você que é esposa para o seu marido, porque essa forma de viver é uma forma que vai destruir em vez de construir aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. E aí, como forma de construir aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, o Asher, ele entra aqui na parte de vulnerabilidade, que é algo, assim, que nunca nós vamos acostumar a ser vulneráveis uns aos outros. É uma tendência humana. Nós não gostamos de que o outro interfira em quem nós somos, né? Então, só que para nós andarmos em aliança, ser vulnerável ele é totalmente necessário. deixa eu só pôr um ponto, Edu. Sim, A aliança, ela existe por causa do pecado. Então, se Adão não tivesse tido pecado, não era necessário ter a gente se aliançar para ter relacionamento. Então, sim, houve o pecado e aí houve a desconfiança, porque o pecado ele atinge os relacionamentos. Então, lembra que quando Adão peca e Deus chega, né, Jesus chega no Éden, a primeira coisa que aconteceu ali foi tipo assim, Adão sai fora e fala assim, foi a Eva. Então, os relacionamentos deles já ficaram comprometidos, né? Então, e aí você vai vendo essa degradação já em Caim e Abel, um matando o outro. Então, isso é resultado do pecado. O pecado, a primeira coisa que ele afeta na vida de um ser é os seus relacionamentos. O vertical, né, que é com o Senhor, e o horizontal, que é com o próximo. Então, por isso a necessidade de relacionamento, porque não tem como a gente ser vulnerável em um lugar que não tem segurança. Então, a aliança é esse lugar de segurança. É o que o Edu está falando desde o início. Então, você vai experimentar a aliança para ver se ela é segura. A partir do momento que a isso. gente sente a segurança, a gente vai se tornando vulnerável nesse relacionamento. E é Aí, justamente Edu, isso. E aqui o Asher até fala que sem a possibilidade de ser ferido por alguém, é muito difícil percorrer um caminho de santidade. Muito difícil caminharmos em santidade. Porque pensa comigo, se você não é vulnerável a ninguém, quem comanda a sua vida, quem decide a sua vida é só você mesmo. isso. E se só você mesmo decide a sua vida, você vai andar em pecado, você vai andar em quebras de aliança. Então, o que eu acho e diz é algo que vou até deixar anotado aqui e peguei para mim. Sem a possibilidade de ser ferido por alguém, nós não conseguimos caminhar um caminho de santidade. Isso é forte. É, E agora, esse que é o ponto. Como a gente está falando de ser vulnerável, é com todo mundo? É lógico que não. A gente tem que ser vulnerável com pessoas específicas. Nós costumamos falar muito aqui na comunidade dos dois ou três.
Quem são esses 2 ou 3? São aquelas pessoas em quem somos totalmente vulneráveis e as quais são vulneráveis conosco. E aí, qual que é o ponto desses 2, 3? São pessoas que têm compromisso com essa aliança proposta. Então, eles vão ter o compromisso de falar na sua vida, mas eles também vão, que é no caso, exortar você, mas a própria palavra exortar significa chamar para perto. Então, enquanto eu estou te expondo, te ferindo por causa de algo que você precisa mudar, eu estou perto de você para que aquilo que nós temos, que é essa aliança, continue sendo lapidada e para que tanto eu quanto você conseguimos andar em santidade. Então esse é o ponto maior de ser vulnerável, para que possamos caminhar a aliança, para que tenhamos compromisso com a santidade. E como eu tinha falado, a defraudação, ela é um dos maiores pecados que o brasileiro tem, que é o quê? Nós queremos avançar no nível de intimidade, sem avançar no mesmo nível de compromisso com aquela pessoa. Onde mais nós visualizamos isso? Às vezes num relacionamento entre jovens, enfim, até adolescentes hoje em dia. Eles querem avançar para o nível de intimidade sexual, mas eles não querem avançar para o nível de comprometimento formal, que seria o casamento. Então nós queremos experimentar algo que é do casamento, fora do casamento, certo? Da mesma forma, as pessoas gananciosas. Eu quero experimentar algo de alguém bem-sucedido sem ser bem-sucedido, né? Eu quero experimentar falar na vida de alguém, mas não quero que alguém fale na minha vida. Essa é a tendência de um defraudador. Essa é a tendência que nós temos que combater sempre em nossas vidas. Então, como o Du fala, nós falamos lá, quando temos turnos de oração, ministérios ao Senhor, intercessão, na mesma proporção que alguém pode subir, pegar o microfone e liberar uma oração, é a mesma proporção em que, talvez, se você estiver orando algo fora da pauta, ou fazendo algo que, biblicamente, às vezes não está muito legal, você vai ter um irmão mais velho que vai chegar em você e que vai tirar você dali com amor e com a intenção de guardar a aliança que ele tem contigo. Então, esse é o maior ponto. Quando nós entendemos que nós temos que andar em aliança, nós começamos também a perder o medo, porque a aliança, ela justamente traz segurança. Quando a gente anda numa proposta, a gente anda para ter segurança. Então, a liberdade para todos também significa a liberdade para que você seja confrontado e para que você também possa confrontar os irmãos. Um outro aspecto aqui que eu acho fala, que eu lembro da primeira vez que a gente comentou, que foi, vamos colocar entre aspas aqui, um pouco polêmico, é que Deus, ele é ciumento. Porque a gente está acostumado a ouvir que o ciúme é algo ruim, porque a gente tem a definição de ciúme dos tempos modernos. Então, o ciúme que a gente está acostumado a ouvir é aquele ciúme egoísta. É aquele que eu, tipo assim, eu quero guardar a pessoa de fazer algo para eu me sentir bem apenas. Esse é um ciúme egoísta. E o Senhor, nosso Deus, ele não faz isso. E aqui eu queria ler um pouquinho mais para a gente entender direitinho a ideia do acha, que às vezes, talvez explicando, eu não consiga deixar tão claro. Então eu queria que você acompanhasse comigo. A gente está no tópico ciúme, é na página 27. Eu vou ler aqui rapidamente. Uma das características principais da natureza de Deus é ser um Deus ciumento. Quando os 10 mandamentos foram introduzidos, lá em Êxodo, citado em Deuteronômio também, o Senhor afirmou, eu sou um Deus ciumento. E aí você vai começar a falar para mim, não está escrito eu sou um Deus ciumento na minha Bíblia. Se você às vezes for olhar na sua Bíblia aqui, talvez é Almeida, NVI, normalmente vai estar escrito eu sou um Deus zeloso, né? Mas essa não é a melhor tradução. King James, ela tem a tradução mais correta, que é ciumento. Eu sou um Deus ciumento. Porque assim, o zelo e os ciúmes, eles têm um significado diferente, mas os dois são presentes na pessoa de Cristo, na pessoa de Deus. E aí, eu quero entrar um pouco mais nisso com vocês. Quando Deus fala assim, lá no livro também, porque não deverás adorar nenhum outro Deus, pois o Senhor se chama ciumento, ele é um Deus ciumento. No contexto de Êxodo 34, o Senhor está renovando a sua aliança geral com a nação de Israel.
Ele proclama seu nome e a sua natureza por meio da palavra ciumento. Assim, ao exercer seu papel como parceiro dessa aliança, Deus revela um parceiro de aliança ciumento. Aí aqui ele vai falar que a visão de Deus de ciumento é diferente da nossa visão egoísta. E ele vai falar que ser ciumento, de acordo com as escrituras, é agir de maneira apaixonada para proteger a intimidade da aliança. Então, quando devemos ser ciumentos? Né, para deixar isso muito claro, para a gente não nem passar do limite, nem sair muito dele. Nós devemos ser ciumentos no momento em que a intimidade da aliança está sendo ameaçada. Quando eu sei disso, existem diversos casos, existe o caso conjugal, existe o caso de amizades, existe vários casos, mas é basicamente quando você sente que o outro, ou que não é o outro, mas é um terceiro, está afetando diretamente na aliança que você tem com aquela pessoa. O exemplo de casal, entre homem e mulher, né, é o cuidado que um tem que ter para com o outro, do coração. Ver se o coração do outro, às vezes, não está indo para um outro lugar, pelo que ele faz, pelo que ele vê, por aonde ele vai, com quem ele se relaciona fora também do contexto conjugal. Tudo isso é um ciúme bom, é um ciúme que vem para guardar a intimidade da aliança, certo? Então é isso que Deus faz. E tem um outro aspecto também, que a gente vai entrar no próximo tópico, mas aqui fala que o ciúme entra em ação para exigir, lá no finalzinho, o ciúme entra em ação para exigir a lealdade e a vingança da forma mais terrível diante de qualquer traição da aliança. A gente vai entender algo aqui. Quando a gente está falando de vingança, nós humanamente não entramos nesse ponto. Quando nós estamos falando de proteção à aliança, nós entramos. Mas a vingança é do Senhor. Por quê? Porque ele é o único membro da aliança que é totalmente verdadeiro, que é totalmente fiel e que é totalmente santo. Então, ele sim pode se vingar, no sentido mais claro da palavra que eu estou falando mesmo. E aí depois eu vou até separar uma passagem para a gente entender melhor essa questão da vingança. Mas ainda fechando o tópico de ciúme, eu queria ver se ouvir algum outro irmão também, se tem alguma ideia diferente ou parecida, ou algum ponto para poder destacar. Quando a gente fecha a ideia de ciúme, que ele é uma forma de proteção violenta, é porque ele tem que ser ávido, ele tem que ser certeiro, e a qualquer olhar que nós temos, que a intimidade da aliança está sendo defraudada, está sendo ameaçada, a gente tem que agir. Isso é cuidado. Amém? Se alguém quiser falar alguma coisa, ou só eu falando, e o Du. Acho que a Samara quer falar. Ela tá com a cara, né, que quer falar. Não, eu tô aqui, tipo, porque eu, tipo, nunca tinha parado para refletir a respeito dessas diferenças, né, dos ciúmes, assim, meio que a gente entende que os ciúmes do Senhor não é o mesmo, né, às vezes o escritor, ele usa uma palavra para tentar explicar para nós chegar o mais próximo, né, mas nunca tinha parado para pensar, né, a respeito dessa diferença, e pensando aqui que está mais relacionada ao outro, essa relação do que a mim mesmo, né? Os ciúmes nosso do ser humano está relacionado aos benefícios que estão ligados só à minha pessoa. A autopreservação. Né? A autopreservação daquilo que eu recebo do outro, e não aquilo que eu posso entregar e receber, né? Assim, é isso. Basicamente, é isso. Está relacionado a eu para com você e você para comigo, e não isso. o que eu recebo, o que eu levo disso, né? Ou como eu me sinto, né? Ciúme egoísta é justamente o que você falou, é quando eu estou preocupado só com o meu benefício. O Exato. ciúme, vamos colocar cristão, assim, a palavra, o ciúme cristão é o que está preocupado em guardar a aliança. Exato. Justamente isso. Uma perspectiva de ciúmes, o homem caído, né? É quando há uma procura no outro do amor que falta em si mesmo, entendeu? Então esse é o ciúmes caído. Então ele exige um amor que não tem nele, que está vazio dele, e aí ele exige do outro a atenção. Às vezes não é nem tipo a pessoa não tem nem
uma perspectiva de relacionar com um terceiro, mas só dela não dar a atenção que alguém exige, já causam ciúmes, né? Então, é um ciúmes doentio. Agora, o ciúme, igual vocês estão falando, o ciúmes de Deus é um ciúmes doador, né? Ele está doando, ele está despejando amor, ele não tá requerendo amor. Deus não precisa de amor, ele é amor, né? Muito bom. Isso aí. Sabia que a Samaria ia falar. Estou só dando empurrãozinho. Tem outro aspecto do ciúme do Senhor, que é esse vingativo, que agora a gente vai entrar um pouquinho nele. Eu achei ele dar uma destrinchada, porque a questão da vingança é que a vingança do Senhor nos traz segurança para percorrer uma aliança inquebrável por parte do Eterno. Então, assim, quando a gente entende que, assim, se o Senhor não vingar toda a maldade do mundo, tudo que ocorre, ele não seria justo, né? Nós não teríamos segurança das promessas que, em tantos livros, né, proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todas aquelas promessas, a palavra vingança está muito bem exemplificada ali, né? Então, assim, a grande promessa da parte de Deus ao cosmos, não somente a nós, mas a todo mundo, a restauração de todas as coisas, isso inclui a própria igreja dele, que somos nós, depende da vingança final dos ímpios, do anticristo e de tudo que vai acontecer. E aí, por que Deus é um Deus vingativo? Primeiro, porque ele é justo. Segundo, porque ele é santo. Terceiro, porque ele é fiel. E quarto, porque ele não se arrepende. Todos esses atributos permitem com que Deus aplique vingança. Por que eu não posso ser vingativo, Du? Porque você é caído, imperfeito. E existe um velho Adão que está gritando e vai continuar gritando até o dia que seremos glorificados. Então, a vingança é do Senhor, né? Deus fala assim, minha é a vingança. Em Salmos 94, Deus fala, minha é a vingança. Por quê? Porque somente dele, é somente ele que tem o poder de restaurar e dar segurança para todo o cosmos. Aí qual que é o problema? Se você se acha bom o suficiente para poder, dentro da comunidade que você está, dar segurança para os seus membros, você vai se achar também no direito de tomar algumas atitudes vingativas, de cobrar alguém, ou de excluir alguém, ou de trazer um constrangimento a alguém que não é justificado, né? Porque você acha que é você que dá a segurança e não o Senhor. Então, tudo isso vem da mentalidade do homem caído. Eu queria ler aqui Isaías 35, 3, 4, que eu separei rapidamente. Isaías o quê? 35, versos 3 e 4. Tinha que deixar aberto aqui, mas não deixei. A gente vai até que hora, Du? Só para 9h30? Vai dar tempo de acabar antes, eu creio. Isaías 35, no verso 3 e no verso 4, tá falando do reino messiânico, né? Só contextualizando vocês. É uma promessa do Senhor, e ele vai falar desse aspecto de vingança. Verso 4. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. O que o profeta Isaías está falando aqui da parte do Senhor? Deus virá com vingança, vírgula, com recompensa de Deus. Então você percebe que para que a recompensa do Senhor venha, para que tudo aquilo que ocorra nos fins dos tempos que nós tanto esperamos, a consumação dos séculos, de todas as coisas, é necessário uma vingança do Senhor. E da parte dele virá. Então isso nos traz o quê? Segurança de que nós podemos percorrer essa aliança com ele, que ele nunca vai quebrar essa aliança. A gente já vai entrar nesse tópico, que é a fidelidade de Deus. Através desse atributo do Senhor, nós temos a segurança inquestionável de que ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu. Certo? E a fidelidade de Deus é algo tão incrível que Deus, ele poderia não falar para o homem, prometer para o homem, e nem falar mais de uma vez o que ele tinha para fazer. Ele podia falar uma vez e fazer.
Se é daqui 50, 1000, 2000 anos, não importa, porque o tempo para Deus é muito diferente do que para a gente. Mas ele é tão gracioso, tão fiel e verdadeiro, que ele faz, a palavra sumiu, ele continuamente vem reafirmando a aliança dele. Ele fez isso com Abraão. Quantas vezes ele falou para Abraão que nasceria um filho de Sara? Que eu me lembro de cabeça agora, o Du talvez saiba melhor, mas foi no mínimo umas 3 vezes que ele falou. Ele podia ter falado uma vez só e depois pronto. Mas não, o Senhor ele vai reafirmando. Por quê? Porque ele sabe que a parte falha da aliança somos nós. E ele reafirma com esse amor grandioso que ele tem por nós. A fidelidade é uma prática perseverante de manter a aliança sem infringi-la. Quanto mais fiéis nós somos nos nossos relacionamentos, mais as pessoas com quem nos relacionamos têm segurança nessa aliança. E a gente já vai entrar também agora no tópico da desconfiança, que foi o que o Du falou. Problema, o pecado. Mas entrando ainda nesse atributo de Deus de ser fiel, vamos lá para Lucas 18, 7 e 8. Deixa eu subir aqui. Lucas 18, 7 e 8. Você lê pra gente, Samara? Eu ia só ouvir. Peraí, você falou o quê? É Lucas 18, 7 e 8. Lucas 18, 7 e 8. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Justamente. Essa passagem é forte, né? Porque Jesus ele está ali falando, e o que é mais louco é que todo esse aspecto de Lucas 18, né? Ele fala assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Então, o que é fazer essa justiça do que não seja vingar tudo aquilo que está sendo feito aos seus escolhidos, aos inocentes, às crianças, enfim. Então, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. O que Jesus está falando? Depressa vem o Senhor, a perspectiva divina. Mas quando ele vier, né? E aí ele joga para os discípulos e para quem está ouvindo a parábola, ele achará fé na terra. E a gente aprendeu há poucas semanas atrás lá com o Du, que a fé nada mais é do que agradar o Senhor, né? Além de temos outras perspectivas, mas eu falo assim, a fé é justamente agradar o Senhor, não é um poder místico de acreditar e que algo vai acontecer, mas é justamente de agradar o Senhor. E a fé vem de ouvir e ouvir a palavra, o próprio Senhor. Então, Abraão foi pai da fé porque ele andava com o Senhor, ouvia o Senhor e o Senhor se agradava nele. Esse era o pai da fé. Esse é o modelo de fé. Então, quando Jesus está falando, quando eu voltar para cá, eu vou achar uma noiva de qual eu vou me agradar, eu vou achar uma noiva que ouviu as minhas palavras, vou achar uma noiva preparada. É isso que ele está dizendo. Então, quando Jesus fala sobre a fidelidade, ele está falando justamente sobre isso. E aí, quando a gente coloca na perspectiva dos nossos relacionamentos, a gente, como eu falei no começo, a gente dá porções do nosso coração para irmãos que estamos caminhando junto, para provar essa aliança. E conforme o irmão vai nos guardando em aliança, a gente vai se sentindo seguro. E quando nós vamos guardando os irmãos em aliança, nós vamos trazendo esse ambiente de segurança, abranger mais e mais pessoas. É muito bom você entrar num lugar e se sentir acolhido, não é? E é horrível você estar num lugar e sentir que a atmosfera daquele lugar te rejeita, te tira dali. Então, a característica de fidelidade nos relacionamentos de aliança cria esse ambiente onde as pessoas encontram segurança para caminharem nele.
E aí, qual que é o problema de tudo isso? O pecado, como o Du falou. Que o pecado gera o quê? Desconfiança. A partir do momento que a pessoa errou com você a primeira vez, seja o que for, você pode até falar que não para mim, mas dentro do seu coração, dentro do nosso coração, a gente fica desconfiado se aquilo não vai tornar a acontecer, né? Então, a pessoa falhou no compromisso, coisa simples, né? A gente combinou de ir visitar uma comunidade. Você falou, irmão, queria que você fosse comigo, e o irmão não vai, né? A partir daquele momento, um alerta vermelho já vai ficar ali, sempre latente. Para aquele irmão voltar a ter o seu coração naquele ponto, você vai precisar se esforçar mais, né? E o que a gente aprendeu também em relacionamentos de aliança, que não basta a gente se arrepender, vou colocar entre parênteses, a gente precisa também restituir o que nós fizemos, muitas vezes. Porque a gente está acostumado a muitas vezes falar assim, se arrepender ainda só para o Senhor, né? Confessar, não, Deus, fiz isso, me arrependo, não quero fazer mais, né? Mas às vezes você lesou foi um irmão, né? Você lesou financeiramente o irmão, você lesou o irmão emocionalmente. Então aquilo precisa ser restaurado para que a aliança continue e para que a desconfiança seja extirpada do nosso meio de pouco em pouco. Então, toda vez que há pecado no meio do corpo de Cristo, e que vai haver pecado, porque nós somos pecadores, a desconfiança entra. E aí, como que nós combatemos isso? A gente precisa combater isso através da fidelidade. E aí, como o Du falou, Adão e Eva não precisavam selar um casamento, porque era a criação do Senhor perfeita. Aquilo era um relacionamento perfeito. Eles não precisavam usar uma aliança, eles não precisavam usar nada para mostrar que um era do outro. Mas a partir do momento que o pecado entrou, a primeira coisa que Adão falou, olha a mulher que tu me deste. Então, assim, naquele momento, eu penso que entre Adão e Eva já existiu um distanciamento enorme. Então, quando você vê Caim e Abel, provavelmente pela falta desse relacionamento que tinha pelos pais, os filhos também eram distanciados. Então, Caim não reconhecia em Abel que era excelente, né? Porque Abel, por ouvir mais o Senhor, sabia do que Deus gostava e oferecia aquilo que Deus gostava. E Caim, por não se relacionar com o Senhor, ele não sabia do que Deus gostava, entregou algo que não era agradável ao Senhor. E aí o que aconteceu? Em vez do sentimento dele ser de, putz, eu não sei o que fazer, então eu vou me relacionar com o Senhor, ou me relacionar com Abel para saber o que o Senhor gosta, e da próxima vez oferecer algo que ele gosta, não. Eu vou matar Abel, porque Deus gosta dele e não de mim. Entende? O tanto que isso é doentio. Só que a gente leva isso para os nossos relacionamentos hoje. A gente vê assim, não vou dar exemplo do Ministério de Louvor não, porque eu já passei muito e tem muito irmão do louvor. Mas assim, quando a gente observa um irmão, né, que chega na igreja e ele conquista um lugar dentro da comunidade, ele conquista intimidade talvez com alguém que você já tinha. E aí, ao invés de você chegar mais perto desse irmão, né? Ou às vezes de entender o que ele está fazendo para que essa intimidade aumente, não, você quer arrancar o irmão da pessoa, ou do lugar, ou do ambiente aonde ele está se desenvolvendo. E isso está errado, por causa do nosso pecado, por causa da nossa raiz adâmica. Então, voltando um pouco os tópicos, sem sermos vulneráveis para ter pessoas para apontar isso na gente e falar, mano, isso é pecado, isso é errado. Essa atitude que você teve não é boa. Você vai separar, você não vai juntar. Se você não tiver alguém para te falar isso, você não muda, agindo sozinho. Então, tudo isso que a gente está falando é a necessidade da aliança. A necessidade da aliança é por causa do nosso pecado. A necessidade da aliança é porque nós, muitas vezes, somos a parte falha dessa aliança. E nós precisamos reconhecer isso. Amém ou não? Eu queria perguntar um negócio para o Eduardo e para os dois, né? Eduardo e para Eduardo. É porque, parando para pensar aqui, é porque a Bíblia cita esses ciúmes que vai ser causado, né, nos judeus. E aí, justamente esses ciúmes de cuidado da aliança, né? Romanos 11. Tipo assim, dessa justamente. proximidade, não é tipo, não é querendo tirar os gentios,
mas é Aham. restaurar esse lugar de se aproximar, né? Ele vai olhar para a Isso. plenitude dos gentios e vão ser plenos. E, É e esse ponto. vão querer voltar. É porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, e eu agora fez um burro na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, Mas que lindo! é exatamente isso, Samara, é Aham. exatamente isso. Não é um Esses ciúme de ciúmes tipo. doentio, não é um ciúmes doentio. Eles vão ver os gentios e vão falar assim, eles estão experimentando aquilo que é promessa para nós. Então Uhum. nós precisamos aproximar deles. Aham. Isso. Então aí vai se cumprir Efésios 2, judeus e gentios formando um novo homem, que é a igreja, que é o, né? Muito bom, Aham. é isso aí. É porque só me veio a hora que o Edu falou sobre um irmão olhar para o outro tendo relacionamento e, na verdade, se aproximando desse irmão do qual ele perdeu esse relacionamento, aí veio, tipo assim, direto na minha mente. É isso que vai acontecer com Sim, os judeus. Eles vão querer se reaproximar do Senhor como um dia sim, foi, né? Como um dia o Senhor prometeu que fosse. Só um pensamento. Mas é é isso. justamente isso. Esse atributo, o Senhor fala sobre apressar, a Bíblia fala sobre apressar a vinda do Senhor. E é justamente o que a gente está fazendo aqui. Quanto mais relacionamento de aliança tivermos, e mais excelente foi isso, vai ser mais fácil nós, como igreja gentílica, sermos um, para que aí sim comece essa plenitude dos judeus, sabe? Então é por isso que a gente pode apressar a vinda do Senhor, se a gente caminhar em aliança. Isso é até mais profundo do que a gente... É porque como a gente pega em tópicos, né, é muito assunto para falar, mas se a gente fosse olhar uma dinâmica maior, né, colocar dentro do que é o plano de Deus, é justamente isso. E aqui no próximo tópico, fala como Deus pode nos garantir. Só de essa pergunta já tá, o Asher colocou ela já de uma forma equivocada para gerar esse sentimento na gente. Como Deus pode nos garantir? Como se ele precisasse garantir algo que ele fala. Mas é como eu disse, ele mesmo é a nossa garantia. Vamos entender um pouco isso? Eu queria ler esse pedacinho aqui para a gente percorrer melhor. Página 31 do livro. Como é triste perceber que, por causa da nossa natureza perversa, deixamos de acreditar na integridade de qualquer pessoa a ponto de ter dificuldade de crer quando Deus oferece à humanidade uma promessa de aliança. Embora Deus nunca tenha mentido nem quebrado uma aliança, ele se vê obrigado a tentar nos dar a garantia de que sempre será fiel em cumprir a parte do acordo. Isso é extremamente irritante quando se compreende que Deus é a fonte verdadeira e fiel. Ele não tem aonde ir e para provar sua fidelidade, já que é ele mesmo a fonte que o originou. Eis o paradoxo de tentar desenvolver um diálogo entre uma pessoa que sempre disse a verdade e outra que sempre mentiu. Como o mentiroso ficará convencido de que pode confiar nas palavras daquele que é verdadeiro? Como pode aquele que é verdadeiro comparar-se ou diferenciar-se em qualquer detalhe da sua vida cotidiana do mentiroso? Quando o mentiroso não sabe o que é ser digno de confiança? Essa situação Deus nos apresenta em Hebreus. E aí em Hebreus, quando Deus fez a sua promessa com Abraão, por não ter para quem garantir, ele usou ele mesmo como garantia, né? Porque normalmente, quando se a gente for olhar pela palavra garantia e a gente usa isso em contratos, a gente garante que vai pagar a casa colocando o nosso carro. Então, se a gente por algum motivo não pagar, o banco pode ir lá e tomar o nosso carro, certo? Então, normalmente, quando a gente vai fazer um aluguel de imóvel, dependendo do imóvel e tudo, você precisa de um avalista, que é aquele que vai garantir, se você não pagar, que vai ser pago. Como o Senhor ele é fiel, verdadeiro, nunca falhou em nada, qual que é a garantia? Ele mesmo. E aí ele mesmo reafirma a aliança nele. E isso, se você olhar para se a gente tentasse olhar para uma perspectiva de Deus, seria algo muito irritante, como o Asher fala. Pensa, eu ter que reafirmar que a garantia sou eu. Eu ter que reafirmar que mesmo eu criando o mundo, né, fazendo o povo passar pelo Mar Vermelho aberto,
tendo a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, maná caindo do céu. E aí eu posso continuar até o final da Bíblia. Tudo aquilo que o Senhor já fez, não estou falando o que ele vai fazer, tudo aquilo que ele já fez, como se isso tudo não fosse suficiente para garantia. Muitas vezes o Senhor usa pessoas, profetas com palavras de conhecimento e com várias outras coisas para garantir para a gente que algo na nossa vida que ele tem vai acontecer. E aí a gente começa a entender que o amor do Senhor, ele está num outro nível, ele é pleno, ele é ágape, ele é um amor completo nele mesmo. E que nós precisamos começar a entender, experimentar e contemplar desse amor que há no Senhor. Bom, aqui ele dá o exemplo também, lá, mais no finalzinho desse tópico, né? Que eu falei a questão da garantia, os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim na discussão. Hoje, nosso mundo é muito baseado em contratos, né? Você abre sua conta numa rede social, você assina um contrato, mesmo nem lembrando que fez isso. E nesse contrato tem os termos que você está usando aquela rede social. Aluguel de imóvel tem contrato. Compra de uma casa tem contrato. Compra de um carro. Então, nossa vida é feita de contratos. Mas antes, quando não existiam esses contratos formalizados, a palavra de um homem superior, ela findava a discussão. Então, se você tivesse uma discussão, eu estou te devendo, Samara, mas eu garanto que eu vou te pagar. Mas como que você garante? Você já não pagou? Pá. Não. Chama o Du e fala assim, Du, eu tô jurando que eu vou pagar essa dívida. Aí Samara fala, não, suave, tranquilo. Então, beleza, continuemos. Então, isso hoje foi tão... A palavra do homem hoje foi tão banalizada que já não vale mais nada nos dias de hoje, né? Então, como cristão, a gente tem que restaurar isso, começar em nós. Então, se eu combinei que eu vou estar contigo no dia tal, na hora tal, eu tenho que estar contigo no dia tal, na hora tal, porque senão isso origina o pecado, origina a desconfiança e origina uma quebra de aliança. Então, a nossa palavra, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, enquanto pessoas que querem percorrer em aliança, tem que valer. Porque se o que a gente diz na nossa boca não valer, quanto mais as nossas atitudes no nosso coração. Então, o que o Senhor está falando aqui nesse final, né, de jurar por alguém superior, ele está falando de você cumprir a palavra, de você falar algo e fazer, e que isso seja o suficiente, né? Porque você já viu? Vou fazer o seguinte, a gente vai marcar aqui que na terça-feira da semana que vem, a gente tem uma obrigação, tô dando só um exemplo, tá, gente? Mas se quiser usar, beleza. Que a gente tem obrigação de chamar mais uma pessoa para participar aqui da aula do relacionamento de aliança. E aí todo mundo levanta a mão e concorda. Beleza. Aí, chega na terça-feira, ninguém traz outra pessoa. Por quê? Porque o brasileiro é assim. A gente fez um acordo aqui, ó. Fiz um acordo aqui com a Samara, com o Du, com todo mundo que está aqui. Mas eu não lembrei vocês no final de semana, eu não lembrei vocês na segunda, eu não lembrei vocês... Então vocês não vão trazer ninguém, né? Vamos marcar um ministério ao Senhor, Du? Quando? Sábado, antes do turno. Aí beleza, tá marcado. Aí se eu não te lembrar amanhã, se não te lembrar quinta, se não lembrar sexta, e se não te ligar no sábado para te acordar, você não vai. Entendeu? Então, esse é o ponto que a gente tem que trabalhar na nossa vida. Irmãos, eu falo porque eu ainda sou muito falho nisso. E eu sei que em algum ponto da sua vida também, às vezes o que você fala, às vezes não corresponde com o que você faz. E isso tem que ser uma das nossas maiores lutas. Porque cumprindo essas pequenas coisas, a gente vai conseguir andar mais facilmente em aliança. E o último tópico para a gente poder encerrar, fala sobre a fé simples, né? E gostaria de ler esse tópico aqui para a gente poder encerrar. E se alguém tiver algo para dizer também, sinta-se livre. Está na página 33 do livro. Deveríamos ficar chocados com tamanha incredulidade da nossa parte, a ponto de Deus ser obrigado a tomar uma atitude tão extrema. Deus nos ofereceu uma aliança. Ele nos prometeu ser fiel a essa aliança
E mais, ele jurou por si mesmo a fim de nos garantir que poderíamos confiar na aliança que ele nos ofereceu. Se não fosse pelo nosso pecado, nossa resposta a qualquer declaração de Deus teria sido muito mais simples e em plena fé. A morte e a ressurreição de Yeshua como seu Filho amado foi o recurso final de Deus a garantir sua disposição de restaurar a humanidade a um relacionamento de confiança consigo mesmo. Deus se esforça para nos resgatar da nossa desconfiança por meio de um processo que torna a nossa alma mais segura nele. Nosso modo de pensar é renovado para confiar na aliança. E é por meio da aliança que a nossa alma vence a incredulidade para entrar em intimidade com Deus. Aí ele cita o versículo, o verso 19. Temos esta esperança como âncora da nossa alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. E aqui ele fala quão grande o esforço que o Senhor tem feito para restaurar a posição do homem, em que ele possa compartilhar conosco a mais íntima presença. Esse é o ponto central. O Senhor quer mostrar para nós a aliança dele. Como? Através da palavra, através da Bíblia. Ele não tem uma forma mais clara de mostrar do que a própria Bíblia. A aliança que é proposta, como ele garante a aliança, como ele garante que ocorra, para quê? Para que simplesmente ele possa se revelar de uma forma mais íntima para nós. E isso vai gerar em nós uma fé que vai agradar a Deus. Então, grandes homens do Senhor, na nossa época atual, nos nossos dias, que ouvem o Senhor e que conseguem levar para a igreja do Senhor o coração de Deus, são homens que guardam a aliança. São homens que entendem o que é uma aliança. São homens que sentem a necessidade da aliança. Então, eu acho que essa é a ideia principal do capítulo. Se nós não sentimos a necessidade da aliança para com Deus e para uns com os outros, nós não vamos avançar para níveis de intimidade, tanto com a presença dele, tanto para uns com os outros. Por isso que nós precisamos fazer aliança por onde nós formos, porque nós somos integrais, é nosso estilo de vida, e a gente está buscando viver, é uma vida de aliança. Aleluia. Muito bom. É isso. É o grande esforço, né, que o Senhor fez para que isso acontecesse, né, para que nós fôssemos aproximados de novo à relação com Ele, né. A gente não tem ainda, nossa mente ainda não tem muita noção desse esforço, porque é claro que tem o ápice da cruz, Cristo ali sofrendo nu naquele lugar, mas aquele não foi o grande esforço. O grande esforço foi deixar a glória, deixar o trono, deixar, não usurpar, né? Ele sabia que ele era Deus, mas ele não se apegou a isso. Esse é o momento da humilhação, ele se humilha, ele se esvazia. Então, esse é o grande esforço eterno. Então, só do Senhor. E encontrar Abraão, se relacionar com Abraão já é um esforço. Sentar na mesa, comer com Abraão já é um esforço. Que não tem necessidade disso. Então, às vezes a gente escuta muitos pregadores aí falando que Deus fez o homem para se relacionar com ele, mas não foi isso. Deus não precisa fez o homem para se relacionar com ele. Na perspectiva que Deus estava carente. Eu estou carente, eu vou fazer o homem para ter alguém para conversar. Não, a trindade é eterna, né? Deus sempre foi Pai, Jesus sempre foi Filho e o Espírito sempre esteve ali. Então, não é carência. Então, esse grande plano de Deus, a gente ainda vai entender um dia, né? Quando o nosso intelecto for restituído, quando a gente começar a usar o nosso intelecto 100% da capacidade, a gente vai começar a perceber a grandeza desse Deus.
né? E o plano dele, essa grande obra que a gente chama de obra de redenção, né? Então, diferente do homem, todas as vezes que, vocês já me ouviram falar isso, todas as vezes que o plano do Senhor entra em crise, o Senhor vai lá e, em vez de fazer divórcio, ele restaura a aliança, Isso. ele renova a aliança, ele se compromete, ele vai de novo, ele chama um profeta, né? Profeta Oséias, fala, vai e manda ele casar com uma prostituta, para ser um sinal para Israel, porque é assim que ele se sente. Então Deus, a gente falando sobre ciúmes, sobre zelo, sobre tanta coisa aí, Deus, ele tem as mesmas afeições que a gente tem, ele tem as mesmas emoções que a gente tem. A Bíblia fala que Deus ira, a Bíblia fala que Deus odeia. Tem coisa que está na Bíblia que a Bíblia fala assim, Deus odeia isso. Então, Deus tem o mesmo sentimento, por isso nós somos imagem e semelhança dele. Então, e ele simplesmente escolheu isso. Eu penso algumas coisas em relação à queda do homem, em relação ao que Satanás queria mesmo, né? E é muito vago você falar assim, não, Satanás queria o lugar de Deus. E isso para mim não tem a ver com isso, entende? Não tem a ver com isso, eu acho. Eu tenho em mente que a queda de Satanás aconteceu em algum momento em que o homem estava no Éden. E para mim tá muito relacionado a isso, entende? Tá muito relacionado a esse relacionamento de Deus com a criação. Então, você vê que tem anjos que são seres perfeitos e Deus resolve coroar os homens com glória. Ele olhou para o anjo, não, você é perfeito, eu não quero ser, não. Eu vou coroar o homem. Eu acho que isso é um ponto a gente analisar, né? A gente analisar. Mas é isso, só para vocês pensarem sobre isso, eu estou tentando construir algo sobre soteriologia, para tentar trazer uma perspectiva da salvação a partir disso. Mas vamos avançando. Alguém tem pergunta aí, irmão? Faz pergunta difícil para Eduardo aí. O cara é bom. Luiz, faz pergunta aí, Luiz. Eliane. A Emily. A Queria só pegar Rebeca. um gancho aí do que vocês falaram sobre Aí, ó. esforço, Luiz né? Will. Certo. Quando. Tá me ouvindo aí? Tá, estamos ouvindo. Tá ouvindo. Quando se fala de esforço, né? Essa semana eu estava meditando sobre isso, sabe? Quando Jesus vai no ápice da crucificação, que ele mostra o momento exato em que ele se distancia da presença, né? Eu acredito assim também que é um esforço a qual ele se submeteu, né? Algo que Deus nunca teve, o Filho nunca fez em toda a eternidade, foi se afastar da presença do Pai, né? Eu acredito Isso. que esse esforço foi um dos também que incluiu bastante sobre Para essa mim, questão esse é o da aliança. cálice. Não sei se faz Esse é o sentido, cálice. mas é algo que o Senhor tem falado assim ao meu coração esses dias. É isso. Vamos, gente. Vocês são tudo fera. Deixa eu ver quem mais está aqui. Rebeca, Soares, Amanda, Roberta, Ana Júlia. Tem ativos digitais. Seu Whats. Não, acho que não é o Atos, não. É. É o Atos, né? Acho Não? que é a Nath. Parece que da outra vez era a Nath. Sou eu de novo. Quem mais tá? Ela, viu? Eu pensei que Ô, era o Luiz, Atos. fala aí, Luiz. Eu sei que o Luiz vai falar agora. Então, glória a Deus. A
a gente já tinha pegado um estudo lá com o Eduardo, né? Ele é fera mesmo, né? Foi benção. E muito didático. E assim, eu tenho até falado aqui em casa que tem aberto muitas portas e aí a gente vai buscar para poder fechar elas. Normal. Então, assim, tudo muito novo para a gente, mas glória a Deus, a gente cada dia mais está querendo comer mais e aprender mais e louvado seja Deus por isso. Amém. Só voltando lá atrás, quando Eduardo Moore falou sobre a necessidade da aliança, que foi o pecado ter entrado, né? Isso. É a mesma analogia que o autor faz sobre a legislação, né? As contradições na lei, as quebras de aliança, de contrato, vem acontecendo, e aí cada dia a lei vai aumentando, vai fechando mais as Sim. brechas. Aí Isso. é a mesma analogia. E aí a gente volta para a Bíblia, onde fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Uhum. Isso. Na hora eu fiz esse link aí. É só isso que eu tenho para Muito falar. bom. Podia Muito ter falado bom. na hora, irmã. Pois é. Você Muito não quer bom. atrapalhar, né? Mas justamente, Ouvindo me atrapalha. de um advogado, faz todo sentido. Mas ele faz essa ilustração no livro, não faz? Ele faz essa ilustração. Sim. Ele faz também. Sim. As leis, E né, a que gente- Moisés entregou foi por Isso. causa da falha do povo. Isso. E, assim, aí ao longo do curso e do livro, a gente vai perceber que Deus, através dessa manifestação e desse relacionamento pactual que ele fez com Abraão, com Isaac e Jacó, e com os outros patriarcas, assim foi desenvolvido uma cultura no povo hebreu. A gente vai ver isso mais à frente, que até para eles comprarem alguma coisa, eles faziam um pacto, uma aliança. É como o Edu falou aí, né? Hoje você vai abrir uma rede social, você faz você dá um sim num contrato lá, você nem lê aquilo, né? Você só dá o sim, porque se você não der o sim, você não faz o negócio, né? Então, mas o povo hebreu, eles não, né, nessa época, talvez hoje seja, né? Mas era aliança, eles faziam aliança, eles faziam um negócio de comprar alguma coisa, seja uma ovelha, ali se fazia um pacto, ali fazia uma aliança. Tá? Então, para eles, falar sobre aliança é algo bem comum. Para nós, não, para nós é bem complicado, né? Você trabalhar os aspectos da aliança. A gente é acostumado com a perspectiva do contrato, né? Você faz sua parte, eu faço a minha. Se a gente não fizer, a gente vai lá e anula o contrato. Mas a aliança não é assim, né? Então a aliança tem uma perspectiva de até que a morte os separe. Essa é a validade. Mas é isso, irmãos. Dos tópicos que o Eduardo falou, assim, o que mais me chamou a atenção foi a vulnerabilidade. Porque, assim, hoje a gente vê que a própria televisão e, assim, até as igrejas mesmo, assim, a maioria das igrejas, elas querem trazer uma perspectiva para a gente que a gente tem que ser forte, né? Que a gente consegue resolver a nossa vida sozinho, que a gente... tipo aquela teologia do triunfalismo, né? Ah, você vai reinar, isso aquilo, tal. E, então, assim, isso é muito, muito perigoso. E isso, querendo ou não, quando a gente lê aqui e fala que a gente tem que ser vulnerável
ao irmão mais próximo, ao irmão mais velho, para que dessa forma a gente caminhe junto, em aliança, e um vai curando o outro, isso é muito profundo, porque se a gente for olhar hoje as pessoas, a maior dificuldade que as pessoas têm, e isso eu me incluo também, é a gente se abrir com outra pessoa, né? A gente reconhecer que precisa expor, né, as nossas feridas, os nossos traumas, as nossas dificuldades. Por causa dessa agenda, do sistema mesmo em si, que mostra que nós temos que ser forte. Quando a gente expõe a nossa fraqueza, a gente tem a gente como um vitimista, tem a gente como uma pessoa menor do que os outros, né? Então me marcou muito esse tema aí, essa parte. Muito bom você falar sobre isso, Luiz, porque primeiro a coletividade, né? Há uma teologia equivocada, e aí eu vou abrir uma porta aqui, depois a gente fecha em algum momento. Tipo, a salvação, né? A salvação, ela não é individual, como a gente sempre ouviu. Cada um cuida da sua salvação. A salvação, ela não é individual. Outra perspectiva sobre vida de igreja é a gente, de alguma forma, priorizar o dom de línguas. Por quê? Porque o dom de línguas edifica a si mesmo. Então, é um dom singular, que eu vou usar ele para mim mesmo. E a Bíblia fala, né? Paulo vai falar que, tipo assim, se vocês for buscar o dom, busca o dom de profetizar, porque isso vai edificar o corpo, a igreja. Então, é uma mentalidade, a gente está falando de uma agenda, né, que já está dentro da igreja, né, trabalhando esses conceitos equivocados do cristianismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, é implantar o reino, né? Não se implanta um reino sem o rei, não tem como fazer isso. Então, são essas pequenas coisas que a gente pensa, isso é nada, você fica pegando o pé por causa de nada. Não, mas são essas coisas que vão construindo uma ideologia equivocada e desviando a igreja. Eu gosto muito de usar uma figura de um navio, né? Se você tem uma rota do navio, se você, no começo da rota, desviar ele só 5 centímetros e manter esses 5 centímetros desviado, ele não vai chegar no lugar que ele precisa chegar. Quanto mais ele andar, mais longe ele vai do propósito inicial. Então, assim, 5 centímetros só, mas se você desviar 5 centímetros da rota e continuar nesses 5 centímetros, você vai chegar em outro lugar, você não vai chegar no lugar que você desejaria. Então, basicamente é isso. Muito bom a aula hoje, hein, mano? Eu acho que o Edu é um bom professor. Eu também acho. Eu concordo. Não foi bom? Não foi bom? Excelente. Agora deixa eu falar uma coisa. Partindo dessa ideia de que salvação não é individual, já quero o estudo de soteriologia. Eu estou desenvolvendo, até o Júnior veio conversar comigo sobre isso, e eu falei, mano, eu estou escrevendo algumas coisas aqui, e a gente vai sentar, eu vou averiguar com alguns irmãos, porque eu também, às vezes eu falo coisa que não é bíblica, né, irmão? Eu sento com alguns irmãos mais velhos, aí eles falam assim, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui você tira. Era então, no domingo, depois que... no domingo eu tava compartilhando lá com os irmãos, né, no culto caseiro também, sobre a perspectiva da Páscoa na consumação, né? Todo mundo fala sobre a morte de Cristo, que é o Cordeiro Pascual, a libertação, mas eu fui falar mais da consumação. Aí teve algumas portinhas abertas, né? O Nioto, ele olha e fala assim, não, acho que vou ter que falar com o Du aqui para ver o que ele acha. Eu acho engraçado demais. Quando ele não consegue, ele pensa. Eu acho que é isso aqui, mas tem que ver se não é heresia. Eu acho bom. Então, e a gente, como família, desenvolver a igreja como família, o bom é isso, né? Que a gente não é uma organização
Então, no ambiente familiar que a gente pode errar tranquilamente. Pô, se eu errei aqui, no domingo que vem eu chego lá e falo, irmão, eu errei aqui, tem um negócio aqui que eu falei que está equivocado. E o irmão veio falar comigo. Então, a gente tem que ter essa liberdade, né, de conversar com os irmãos como família e não como uma organização em que tudo tem que ser nos mínimos detalhes correto, porque senão a gente é prejudicial para a organização. E a gente não tem que, mano, tem que bater meta. Tem sempre falado isso lá no grupo, lá, né? O jejum eu falei muito sobre isso, né? Os 40 dias de jejum não tem a ver, e ler a Bíblia toda não tem a ver com bater meta, mano. Né? Tem a ver em você se relacionar com Deus e essa coisa girando assim rapidamente assim. Já viu quando você gira algo e aí você vai, não, tem que parar, você tem que esperar um pouco para essa coisa parar, né? Então foi 40 dias assim, ó, acelerado, então vai demorar desacelerar isso. Então é exatamente para isso que a gente fez esse jejum. Mas é isso. A salvação é coletiva, irmãos. É porque pra você ver, se para o inferno é coletivo também, então, tipo assim, a gente nasce já com pecado. Pecado de quem? Pecado de Adão, irmão. Então, já está indo para o inferno por causa de Adão. Então, a salvação também está ligada à coletividade de Cristo. Quem me falar? Me falou outra coisa aqui. Deixa para lá, né? Acho que Deus falou assim, não fala isso não. Mas amém, irmãos, foi muito bom. Eu acho que o Edu já pode preparar a próxima aula. A próxima. E depois ele conversa com o Alberto lá para pregar o salário dele. Muito bom. Se vocês tiver pergunta, não sei, né, mano? Tem que ter um lugar pra gente conversar. Acho que Lá tá na comunidade, não pode falar lá, né? lá naquele grupo lá é só de aviso. Tem o Telegram, mas a galera não usa muito, né? Não usa, né? Até o grupo lá, né, da aliança lá. Tem um grupo do Telegram, irmãos, relacionamento de aliança. Eu não sei colocar ele aqui não, o link. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou mandar para vocês aí. Você tem como colocar aí? Dá 2 mano? segundos aí, se eu conseguir acessar aqui no computador do Telegram, vai. E é bom que lá tem algumas coisas já. Eu não sei se quando entra fica tem Memória acesso às coisas passada, do né? passado. Eduardo é muito bom. Ele não sabe, assim, quase nada de internet e tecnologia. Às vezes manda lá, eu não sei. Muito bom. Dá o QR Code do trem aqui, vê se vai ler. O legal, Samara, é que eu trabalhei 15 anos com TI, pra você ter uma ideia. E hoje eu não sei nada desse trem, cara. Meu Deus. Você tem ideia, logo você volta atrás, você tem uma ideia, você fala, não sei. Eu vou fazer isso. Não, será que dá? Não sei, não lembro. Que benção, não tá dando não, mas eu vou pegar esse link aí, eu mando pra você, Edu, aí você manda lá no comunidade. Tá bom, vou jogar na comunidade e vou mandar lá pro Luiz também. Porque eu não sou admin, eu não posso pegar, eu acho, para compartilhar o link? Isso. Então tá. Oremos? Oremos. A Emily perguntou se vai ficar gravada onde a aula. O Jota que sabe, né? Vai ficar gravado. O Jota vai... Eu vou colocar lá também a aula passada. Já tá aqui comigo, o link. E assim que o Jota disponibilizar essa aí, eu vou colocar lá também. Aí já vou colocar no grupo do Telegram, viu? Legal. Muito bom. Pode orar. Quem vai orar? Tu mesmo? Eu vou orar. Amém. Glória a Deus. Então ora aí, Pai. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça.
Pai, obrigado porque o Senhor tem construído em nós a aliança. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus de Sim, aliança sim. e que o Senhor nos ensine, sim, nos ensine a ser fiéis nas nossas alianças, nos ensine, ó Deus, a ser Amém. fiéis com os nossos irmãos, com as pessoas, ó Deus, que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Pai, obrigado. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, não somente ouvir, mas que nós possamos colocar em prática todo o ensinamento que o Senhor tem nos ensinado nesses Amém. dias. Que Isso. cada aula, Sim, Pai, sim. que cada ensinamento que o Senhor tem trago para nós em toda terça-feira, Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, glorificar o Teu nome, Pai, através das nossas ações. E que nós possamos, ó Amém. Pai, gerar isso na vida de outras pessoas, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que tudo isso, Pai, nasceu no Teu coração e nós estamos aqui fazendo parte de tudo aquilo que o Senhor tem sonhado, não somente para a comunidade de Antioquia, mas para as outras igrejas ao qual o Senhor tem colocado em aliança com essa comunidade, Pai. Obrigado. Nós te louvamos e Amém. agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Boa noite. Foi muito Boa bom noite. esse tempo aí com Boa vocês. noite. Até Tchau. mais. Boa noite, pessoal. Boa noite.